Alimentos mais caros puxam inflação em novembro. E você vai ver também. Governo prorroga Desenrola Brasil para renegociação de dívidas até março de 2024. Na Argentina, a expectativa é grande para a divulgação do novo pacotão de medidas que prevê um choque econômico. O anúncio está previsto para essa tarde. Celso Amorim, assessor especial, é o designado para participar da reunião entre Venezuela e Guiana sobre a disputa pela região de Essequibo. E ficou para hoje o lançamento do misterioso foguete SpaceX com um avião espacial, um dos projetos mais fascinantes das Forças Armadas dos Estados Unidos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira? Puxado pelos alimentos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu em novembro. No ano, o indicador acumula alta abaixo da tolerância da meta estabelecida. Vamos ver melhor esses números. O IPCA, considerado a inflação oficial do país, subiu 0,28% em novembro. Segundo dados divulgados pelo IBGE, neste mês, o destaque foi o grupo de alimentação e bebidas, que registrou a maior variação e o maior impacto no índice geral. No mês anterior, o IPCA havia fechado com alta menor de 0,24%. Em novembro de 2022, teve alta de 0,41%. Com o resultado, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,68% na janela de 12 meses e no ano acumula alta de 4,04%. O resultado veio quase em linha com as projeções do mercado financeiro, que esperavam um ganho de 0,29% no mês e de 4,69% em 12 meses. Além disso, o indicador retornou para dentro do intervalo das metas de inflação perseguidas pelo Banco Central. A meta é de 3,25%, com tolerância entre 1,75% e 4,75%. Em novembro, 6 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta. O destaque é para o grupo de alimentação e bebidas, que acelerou em relação ao mês anterior, passando de 0,31% para os atuais 0,63%. Além dos alimentos, os grupos de habitação e transportes tiveram as variações mais relevantes para a inflação oficial. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é usado como referência para reajustes do salário mínimo, teve alta de 0,10% em novembro. Em outubro, houve alta de 0,12%. Assim, o INPC acumula alta de 3,14% no ano e de 3,85% nos últimos 12 meses. E por falar em INPC, o salário mínimo calculado pela nova política de valorização, já aprovada pelo Congresso Nacional, deve subir para R$ 1.412 em 2024. A gente destaca que esse valor é menor do que o estimado na proposta de orçamento. Pela fórmula de valorização do salário mínimo, ou seja, de aumento do custo acima da inflação, o valor do pagamento deve subir de R$ 1.320 neste ano para R$ 1.412 a partir de janeiro de 2024. Com isso, o salário mínimo passaria a contar com uma alta de R$ 92 a partir de fevereiro do ano que vem. Esse aumento ficaria abaixo dos R$ 1.421 estimados pelo governo na proposta de orçamento deste ano. A nova política permanente para o reajuste corresponde à soma de 2 índices. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em 12 meses até novembro, e o Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto, o PIB, dos 2 anos anteriores. Antes, as propostas de reajuste do salário mínimo contemplavam somente a variação da inflação, sem a alta real. A fórmula de aumento do salário mínimo foi enviada pelo governo ao Congresso, que aprovou a lei que define a valorização do pagamento com aumento acima da inflação. O cálculo é feito com base no INPC, que ficou, segundo o IBGE, em 3,85%. E nessa variação se soma ao crescimento do PIB de 2022, que totalizou 3% de expansão pelo valor já revisado. O Palácio do Planalto tem até o fim de janeiro para editar o decreto reajustando o salário mínimo.
O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, começa hoje a última reunião do ano para definir a taxa básica de juros da economia. Segundo analistas do mercado, é esperada uma quarta redução que pode levar a Selic ao menor patamar desde março de 2022. Especialistas esperam que a redução seja novamente de 0,5 ponto percentual, diminuindo então a Selic de 12,25% para 11,75% ao ano. E o governo prorrogou o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, até março de 2024. A medida provisória foi, inclusive, publicada hoje no Diário Oficial da União. Até 31 de março de 2024, o consumidor vai poder renegociar as dívidas no programa Desenrola Brasil. O prazo foi prorrogado por meio de uma medida provisória, assinada pelo presidente Lula e publicada na edição do Diário Oficial da União. Antes, o prazo para a renegociação de dívidas terminaria no fim deste ano. A intenção de prorrogar o programa já havia sido anunciada pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Uma portaria do Ministério da Fazenda publicada nesta terça-feira também alterou as regras referentes ao acesso ao sistema por meio da plataforma gov.br. Com isso, as contas de nível ouro ou prata podem fazer a renegociação para pagamento à vista ou parcelado. Já as contas de nível bronze podem acessar a plataforma de renegociação apenas para o pagamento da dívida à vista. Anteriormente, somente contas com certificação digital ouro ou prata estavam aptas a participarem do programa. O Desenrola oferece a renegociação de dívidas de até R$ 5.000, que podem ser pagas à vista ou em até 60 parcelas, com juros de até 1,99% ao mês. Quem tem dívida entre R$ 5.000 e R$ 20.000 também pode ser beneficiado, fazendo novos acordos de pagamento diretamente nas instituições financeiras. Até o início deste mês, um balanço do Ministério da Fazenda apontou que o Desenrola possibilitou a renegociação de 29 bilhões de reais em dívidas, sendo que quase 11 milhões de pessoas foram diretamente beneficiadas. Bom, esse fôlego extra é de 3 meses para que os brasileiros que se encaixam nos critérios do programa possam aí organizar a vida financeira. E como informação traz atitudes mais inteligentes para conversar sobre as mudanças que o programa Desenrola Brasil trouxe para a economia brasileira e o que significa na prática essa prorrogação do prazo, além, é claro, da melhor forma de você que nos assiste aproveitar essa oportunidade, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Chamo agora para a nossa conversa o professor de Economia e Finanças do Mackenzie, Agostinho Celso Pascalíquio. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso espaço. Eu que agradeço, Daniela. É um prazer estar aqui no seu programa com vocês. A gente que agradece a sua disponibilidade. Até agora, foram renegociados 29 bilhões de reais em dívidas, ou seja, esse montante voltou a circular e o programa do governo colocou de volta para o jogo quase 11 milhões de pessoas. 10 milhões e 700 mil brasileiros que recuperaram aí o poder de compra. Gostaria, professor, que você falasse para a gente sobre esses números, o que eles representam para a economia. Eu vou falar o que representa esse número sobre o Produto Interno Bruto. Para o ano que vem, sem incluir esse efeito de quase 30 bilhões de reais, nós estamos estimando um crescimento do PIB mínimo de 2,5%. E esse valor é consequência, então, sem incluir esse benefício do desenrola, da redução da taxa de juros, redução do desemprego com aumento de renda, o efeito do Programa de Aceleração Econômica, PAC, que vai trazer recursos adicionais para a economia também, não vamos ter efeitos negativos do lado da economia internacional. Não deverá prejudicar mais do que esse ano, pelo contrário, é possível que a queda de juros até colabore. Temos, com a entrada desses 29 bilhões de reais na economia, um aumento de 0,5% no PIB. Portanto, aquele aumento previsto, mínimo de 2,5%, pode atingir 3% de crescimento real, sem incluir a inflação. É um impacto significativo e que pode trazer benefícios principalmente para a indústria, o setor de varejo e o segmento de serviços em geral, ou seja, restaurantes, educação, saúde, que é muito importante, e o próprio comércio. Todo esse segmento de serviços vai se sentir um pouco mais realizado
com a entrada desse recurso, desse benefício sobre a economia. Se o Desenrola Brasil, inclusive, for estendido para dívidas maiores, é possível, o benefício sobre o PIB pode atingir alguns décimos a mais, podendo chegar a um valor, então, acima de 3%. E, professora, a gente está aqui falando, por enquanto, sobre os números conquistados desde julho até o início desse mês. A gente sabe que no fim de ano a gente tem injeção de verba por conta do 13º salário, mas as contas de janeiro, elas chegam e chegam com tudo. O que essa prorrogação traz de diferente para 2024, nesses 3 primeiros meses, em comparação com os anos anteriores, em que não se contava com o programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas? Uma notícia boa. Significa que o maior aumento de renda vai fazer o brasileiro começar o ano com menos dívida e com maior poder aquisitivo. É um 13º incidente sobre uma quantidade maior de trabalhadores. É a menor taxa de desemprego, se nós considerarmos essa taxa de emprego em torno de 8%, desde 2014, quando ela foi de 7,6%. Só lembrando, de 2015 até agora, o desemprego foi superior a 8%, tendo atingido quase 15% em 2020, em consequência do Covid. Esperamos que esse processo, ou seja, de redução de desempregos, traga um aumento maior na renda, não provoque um aumento na inflação e que a nossa expectativa, mesmo com esse projeto do Desenrola, é que a inflação deva ficar igual ou até ligeiramente menor ao deste ano. Então, os benefícios aqui, considerando a redução da inflação, considerando o aumento de renda, considerando o desemprego, considerando essa taxa adicional, essa receita adicional sobre um contingente maior de trabalhadores, são muito significativos e pode trazer um menor endividamento para o brasileiro nesse começo de ano. Professora, eu queria aproveitar então esse momento, essa sua veia de orientador, para dar dicas para a gente, para quem nos assiste, sobre a melhor forma de aproveitar esse prazo a mais para colocar as contas em dia. Afinal, sem educação financeira, é difícil sobreviver a esse período de comemorações, de férias, de compra de presentes. Daniela, tem razão, mas como educador financeiro, vou partir de um conselho muito difícil. Uma parte de toda a receita recebida, principalmente sobre a forma de salários, deve ser poupada. É difícil e dolorido também, considerando que em muitos meses já contivemos o consumo e ficamos sonhando em adquirir um bem ou produto que o tempo todo, em falta de recursos, a gente não conseguiu disponibilizar. Mas, se tiver que consumir, em primeiro lugar, pesquise bem os preços dos produtos. Tem uma certa volatilidade entre os preços, não somente dos alimentos, mas também dos produtos, bens de consumo, vestuário, roupa, de maneira geral. O consumidor sabe melhor do que nós esse processo. Valores pesquisar de tênis, antes de comprar. Não se deixar levar por um modismo muito grande. A moda está cara. Usar a razão, não é, professor? Usar a razão, exatamente. Acabamos de conversar, então, com o professor Agostinho Pascalíquio, professor de Finanças do Mackenzie. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Daniela. Muito obrigado. Até mais. E mudando de assunto, a Polícia Federal deflagrou hoje uma ação visando desarticular uma organização criminosa que desviou produtos químicos para a produção de drogas. Na Operação Hinsberg, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Paraná e também em Minas Gerais. Segundo a PF, envolvidos empregavam diversos métodos para ocultar a procedência ilícita dos valores recebidos. Segundo a polícia, o esquema usava notas fiscais fraudadas por empresas licenciadas para vender produtos químicos em São Paulo, usando laranjas para depósitos em espécie. Foram identificadas 60 transações vinculadas ao grupo. No total, foram 12 toneladas de produtos químicos, que corresponde a mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para o consumo.
Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico equiparado, associação para fins de tráfico e lavagem de dinheiro também. As penas combinadas podem ultrapassar 35 anos de reclusão. E veja a seguir, Celso Amorim é o designado para a reunião entre os presidentes da Venezuela e da Guiana sobre a disputa pela região de Essequibo. E a gente fala também sobre a expectativa para o lançamento do avião espacial super secreto da SpaceX. Os detalhes só depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h21 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa terça-feira para você. O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas intimou a Braskem a diagnosticar os impactos ambientais após o rompimento parcial da mina 18, em Maceió. A apresentação das medidas deve ser feita com urgência para avaliar os atuais e futuros danos que podem ser provocados pelo afundamento do solo. A empresa também deve expor as medidas de controle e alívio a serem desenvolvidas na região afetada. O rompimento parcial da mina 18 aconteceu no domingo e pode ser percebido em um trecho da Lagoa Mundaú, localizada no bairro do Mutange, na capital alagoana. Na segunda-feira, as equipes do Instituto de Meio Ambiente colheram amostras de água, amostras do solo e também de demais materiais da região. Os elementos serão então analisados em laboratório e a expectativa é que em até 7 dias úteis os resultados sejam então divulgados. A análise deve mostrar o quanto a lagoa foi prejudicada após o rompimento dessa mina. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai enviar o seu principal assessor em assuntos internacionais à reunião de mandatários da Venezuela e Guiana, prevista para quinta-feira no Caribe, para abordar as tensões pela disputa territorial da região de Essequibo. O primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonçalves, convidou o presidente Lula no último sábado, a pedido do mandatário venezuelano Nicolás Maduro e do líder da Guiana, Irfan Ali. Mas, no lugar de Lula, é Celso Amorim quem vai viajar ao país caribenho para se juntar ao encontro entre Maduro e Ali, confirmou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República nesta segunda-feira. A Secretaria de Comunicação não deu mais detalhes sobre a viagem de Amorim, nem explicou por que Lula não vai comparecer. A reunião tem o objetivo de acalmar as tensões entre Venezuela e Guiana, depois que o governo venezuelano realizou no último dia 3 de dezembro um referendo consultivo que aprovou uma possível anexação de Essequibo. Maduro apresentou um mapa venezuelano com a incorporação da província e deu 3 meses para as petroleiras deixarem a região. O governo da Guiana levou o caso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e fortaleceu os laços com os Estados Unidos. Washington informou a realização de exercícios aéreos militares na região. Inclusive, gente, o presidente venezuelano Nicolás Maduro diz que pretende abordar com o mandatário da Guiana, Irfan Ali, a ameaça representada pelo envolvimento dos Estados Unidos na disputa dos dois países pela região de Essequibo. E a pedido da Polícia Federal, a conta da primeira-dama Janja Lula da Silva no X, que é o antigo Twitter, foi bloqueada após o perfil ser invadido por hackers na noite desta segunda-feira. O invasor publicou ofensas contra ela, contra o presidente Lula e também contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal pediu o bloqueio e já está investigando esse caso. A Advocacia Geral da União, a AGU, enviou uma notificação extrajudicial solicitando providências da rede social. A conta de Janja no X tem mais de 1 milhão de seguidores. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que os responsáveis serão identificados e não ficarão impunes. E na Argentina, a expectativa é grande para a divulgação do novo pacotão de medidas que prevê um choque econômico. O ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciará as regras após o fechamento dos mercados por volta aí das 17 horas desta terça-feira. O novo governo da Argentina apresentará seus planos de terapia de choque econômico na tarde desta terça-feira, em uma tentativa de controlar a inflação de 3 dígitos e reconstruir as reservas em moeda estrangeira. Segundo o porta-voz do novo presidente Javier Milei,
A estratégia adotada pelo ministro da Economia, Luiz Caputo, é de anunciar as medidas após o fechamento dos mercados por volta das 17 horas do horário de Brasília. A expectativa é de que elas incluam cortes acentuados nos gastos estatais, uma redução do tamanho do setor público e uma possível desvalorização acentuada do peso. Atualmente, a moeda é mantida artificialmente forte por meio de controles rígidos de capital. Apesar de bastante aguardada, se espera que as medidas fiquem em linha com as promessas de campanha de Milei. E o presidente chinês Xi Jinping chegou nesta terça-feira ao Vietnã para estreitar as relações bilaterais e contrabalancear a atuação dos Estados Unidos na região. Xi foi recebido pelo líder do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, depois que Hanoi elevou as relações diplomáticas com Washington durante uma visita do presidente Joe Biden em setembro. A visita do presidente americano fez parte dos esforços para conter o crescente poder econômico chinês e garantir o fornecimento de materiais necessários às fábricas do setor de alta tecnologia nos Estados Unidos. Xi afirmou que vai discutir com os líderes vietnamitas temas globais e estratégicos, além da direção que a relação bilateral vai tomar a partir de agora. O Vietnã segue a chamada diplomacia do bambu, uma política flexível que permite a manutenção de boas relações com as duas maiores potências do mundo. Na quarta, Xi vai se reunir com o primeiro-ministro vietnamita Pham Minh Chinh e com o presidente Vo Van Thuong. E olha só, a empresa de Elon Musk, a SpaceX, adiou o lançamento do foguete Falcon Heavy para a noite de hoje. Junto ao foguete está acoplada uma espaçonave militar dos Estados Unidos que fará a sua 7ª missão experimental. Vamos ver. O lançamento do foguete Falcon Heavy com a espaçonave robótica secreta X-37B a bordo estava previsto para ocorrer na noite da última segunda-feira. Porém, a empresa norte-americana veio a público para informar que o lançamento precisou ser adiado. Segundo eles, foram relatados problemas no lado terrestre, que podem demandar ajustes na plataforma de lançamento ou no sistema de abastecimento do foguete. Parecido com o mini-ônibus espacial da NASA, alguns objetivos da espaçonave X-37B seguem confidenciais. Foi informado que a nave não contará com tripulação e o objetivo principal da missão experimental é de reconhecimento. A bordo da espaçonave terá uma pesquisa da NASA, a qual busca melhores formas de sustentar astronautas em futuras missões no espaço profundo. A aeronave permite também que os Estados Unidos realizem experimentos que melhorem a qualidade das missões espaciais, tanto em andamento quanto as que ainda estão por vir. O lançamento do foguete acontecerá na noite de hoje e pode ser acompanhado ao vivo pelo X, antigo Twitter da companhia SpaceX. E já que estamos aí falando de espaço e do lançamento da SpaceX, essa edição fica por aqui, só que de um jeito um pouquinho diferente. Aproveito a evolução tecnológica e te transporto para fora do planeta Terra. Pois é, já te aviso que caso você seja impactado por essas imagens que vão entrar daqui a pouquinho, não será tão simples aí, olha só, colocar esse destino na sua lista de lugares a conhecer. Afinal, esse tipo de turismo, o turismo espacial, é o mais caro do planeta, ou melhor, do universo. Algumas empresas, como a Blue Origin e a própria SpaceX, já proporcionaram algumas experiências, só que com valores estratosféricos, que chegam aí a 256 milhões de reais. Fora isso, os riscos dessas viagens, é importante falar também sobre isso, ainda estão sendo estudados com relação à exposição à radiação, microgravidades, mas enquanto isso tudo aí está sendo colocado na balança, você já pode ir se inteirando, se programando e guardando o dinheirinho, por que não? Você teria coragem de fazer esse passeio? Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 1h50, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Até amanhã!